Alô, você que acompanha o Sobral do Enem em casa, hoje, nosso 11º sábado, segunda aula do dia. Fiquem agora com a aula de Química com o professor Laércio Cavalcante. Bom dia, companheiros. Minha segunda vez aqui com vocês esse ano, não sei se vocês lembram. Na primeira vez trabalhamos no tema foi energias, petróleo e energias. E, companheiros, eu trouxe para vocês hoje um tema de muita importância para a prova do Enem. Claro, a gente só vai trazer para cá temas importantes, mas é um tema tranquilo, fácil, que tem muita relação com o cotidiano da gente, isso ajuda demais. Eu me lembro que quando eu estudei essa matéria lá no meu ensino médio, tudo era para você decorar. Ficava chata demais essa matéria, porque o ponto de vista teórico prevalecia. Hoje em dia, com essa nova moda esse novo modo de cobrar as questões, contextualizando, essa matéria fica mais interessante, porque você pode trazer para a teoria o seu lado prático, o que você vive no cotidiano. É uma matéria que está sempre na prova do Enem, sempre, você pode fazer uma consulta. Toda edição do Enem traz pelo menos uma questão direta desse assunto e mais alguns temas indiretos, tá? Ácidos e bases. Ácidos e bases. Eu precisaria só que vocês ficassem atentos ao que vai ser dito aqui, que vocês se concentrassem e que vocês não conversassem muito, que a conversa de vocês atrapalha o vizinho de vocês e atrapalha o professor, porque ele não se concentra na aula, tá? Então, se você puder fazer silêncio durante a aula, seria bem interessante para a aula, para o vizinho, para todo mundo. E outra coisa, qualquer dúvida que surgir, você pode interromper a aula na hora e perguntar. Garanto que se você prestar bem atenção no que eu vou dizer aqui, você vai sair daqui com umas duas questões da prova. Uma direta e pelo menos uma indireta, tá? Bom, companheiros, para que a gente estude as substâncias químicas, o primeiro passo é a gente dividir as substâncias em grupos, de acordo com suas características químicas. Cada grupo é chamado de função. Então, uma função química é um conjunto de substâncias com propriedades semelhantes. Primeiro, eu posso dividir as substâncias em orgânicas e inorgânicas. Geralmente usa-se o carbono como referência. Quem tem carbono é orgânica, quem não tem é inorgânica. Embora haja muita substância com carbono que seja inorgânica. Mas é um critério bom até para se usar o referencial do carbono. Hoje vamos falar só das inorgânicas, tá? E as inorgânicas, elas são divididas em 4 categorias: ácidos, bases, sais e óxidos. Não dá para falar tudo numa aula só, então a gente divide de duas em duas. Uma para ácidos e bases e outra, no próximo momento, no próximo encontro, falaríamos de sais e óxidos. Ácidos e bases, de uma certa forma, nos permite entrar na função sal, porque a gente vai ter aqui durante a aula, quando você junta um ácido com uma base, há uma reação química que produz sal e água, chamada neutralização. Então, ao falar de ácidos e bases, de uma certa forma, a gente também fala de sais. Vou começar pelos ácidos. Eu vou fazer assim. Eu vou explicar o que há de mais importante sobre ácidos, dou uma paradinha, resolvo algumas questões sobre ácidos e aí pego as bases. Falo o que há de mais importante sobre bases, paradinha, resolvo as questões sobre bases. Tá bom? Começando sobre ácidos. Companheiros, é muito comum que quando a gente fale em ácidos, nos venha à mente algumas palavrinhas relacionadas. Por exemplo, é muito comum a gente falar em ácido e pensar em coisas, substâncias de sabor azedo. Suco de limão, suco de laranja, quando a laranja ainda não está muito madura. A palavra ácido, ela vem do latim acidum, que significa azedo. Então, é uma característica comum dos ácidos ter esse sabor azedo. Embora, aí é muito importante, a gente não deva querer provar. A gente não deva querer degustar para provar que aquele ácido tem sabor azedo. Sabe por quê? Porque a maioria dos ácidos, a maioria é tóxica e corrosiva. Então, se você chegar em casa e pegar um ácido que você tem em casa e for querer provar que o sabor dele mesmo é azedo, eu acho que você vai estar mal. Ele é geralmente tóxico e corrosivo. Não todos, mas uma boa parte. Os ácidos também
são voláteis. Olha, essa palavra volátil, ela tem um cunho técnico, né? Mas traduzido para o cotidiano, volátil é aquilo que evapora facilmente. Tecnicamente falando, volátil é aquilo que tem baixo ponto de ebulição. A maioria dos ácidos é volátil, evapora fácil. E isso torna os ácidos ainda mais perigosos do que potencialmente ação. Quando você tiver que manusear um ácido, se você tiver um recipiente contendo uma solução ácida, ao abrir o recipiente, é bom você manter uma certa distância do rosto. Porque como a maioria é volátil, é provável, é comum, que vapores saiam daquele recipiente. E aí, se você tiver com um recipiente muito próximo do rosto, você vai inalar esses vapores. Como a maioria é tóxica e corrosiva, ao inalar, você pode se dar muito mal. Tá? Outra característica dos ácidos. Todo ácido dissolvido em água torna-se condutor de eletricidade. É que os ácidos, eles sofrem um processo chamado ionização, que é aquela ligação para a formação de íons. E os íons são responsáveis pela condutividade. Então, dissolveu o ácido na água, essa solução fica condutora de eletricidade. E outra característica dos ácidos, companheiros, é que eles têm a capacidade de mudar a cor de certas substâncias químicas, chamadas indicadores. O indicador, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois, é uma substância que a gente usa para determinar se uma outra substância é ácida, é básica ou neutra. O contato do ácido ou da base com o indicador muda a cor do indicador. E dependendo da cor que ele adquire, aí você vai saber se aquele é ácido ou base. Companheiros, substâncias que reúnem a maioria ou todas essas características, geralmente são substâncias ácidas. E no nosso dia a dia, nós temos materiais que se comportam assim. Por exemplo, isso aqui é uma bateria de carro. Na bateria do carro, existe uma substância, uma solução, chamada solução de bateria, que é altamente corrosiva. A função dela é permitir a condutividade dos terminais da bateria. Vocês sabem quem é o ácido presente na solução de bateria? Ácido sulfúrico. Professor, eu sou obrigado a saber isso? Antes não. Antes isso era dado como curiosidade. Hoje, sim. Porque o Enem cobra coisas práticas. O Enem acha que você tem que saber do que são feitos os materiais que compõem o seu dia a dia. Então, saber que na bateria do carro tem ácido sulfúrico é uma informação que para o Enem é obrigatória. Esse ácido sulfúrico, companheiros, também é muito usado na indústria. Ele é matéria-prima para a produção de outros ácidos, ele é catalisador em alguns processos e é desidratante em outros. Inclusive, quando os institutos de pesquisa vão verificar se um país é desenvolvido ou não, eles calculam qual é o consumo de ácido sulfúrico naquele país por ano. Quando o consumo de ácido sulfúrico é alto, significa que a indústria daquele país é desenvolvida. Então aquele país tem que ser desenvolvido. País que consome pouco ácido sulfúrico, geralmente não tem indústria forte. Então geralmente é país subdesenvolvido. Chuva ácida também tem ácido sulfúrico. Cai muito sobre chuva ácida na prova, companheiros. E um dos principais componentes que torna aquela chuva ácida é o ácido sulfúrico. Portanto, é um ácido muito importante que está presente em muitos setores do nosso cotidiano, portanto, é um ácido que cai muito na prova. Dos ácidos, talvez o ácido sulfúrico seja o que mais tem frequência na prova. Pessoal, essa embalagem verde aqui, ó, é um material de limpeza muito usado no dia a dia. Chama-se ácido muriático. O ácido muriático é usado no dia a dia para remover sujeira pesada. Como ele é muito corrosivo, ele é usado para remover sujeira que outros agentes não conseguem. Vocês sabem quem é o ácido presente no ácido muriático? Ácido clorídrico. Ácido clorídrico, cuja fórmula é HCl. Esse ácido clorídrico que está presente no ácido muriático é o mesmo ácido que está presente no nosso estômago. Ele é o principal componente do suco gástrico. Professor, esse ácido clorídrico que compõe o suco gástrico, ele não vai corroer o meu estômago? Iria, porque é muito corrosivo. Só que o nosso estômago tem uma proteção natural chamada muco ou mucosa, que é resistente ao ácido clorídrico. Então
Então, mesmo sendo muito corrosivo, ele não vai agredir muito o seu estômago. E vai agredir se ele estiver com uma concentração em excesso. Quando esse ácido fica além da concentração normal, ele começa a incomodar. Ele começa a causar um desconforto, que você chama inicialmente de azia, que vira uma gastrite, que pode virar uma úlcera, que pode causar um câncer. Portanto, aos primeiros sintomas de queimação do estômago, você já sabe, é hiperacidez. Então você já deve combater. Como que é que você combate a hiperacidez? Substâncias chamadas antiácidos. Entre os antiácidos mais usados, você tem leite de magnésia, você tem bicarbonato de sódio e você tem hidróxido de alumínio. Tá? Companheiros, essa embalagem aqui, ao lado do ácido muriático, é de outro material muito conhecido, vinagre. Vocês sabiam que o vinagre tem um componente ácido? Alguém sabe qual é o ácido presente no vinagre? Ácido acético, também chamado ácido etanóico. Frutas cítricas, limão, laranja. Vocês sabiam que no suco da fruta cítrica existem vários ácidos? Dois em destaque? Quem são os dois? O próprio ácido cítrico e o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Pessoal, como eu falei, antigamente, quando a gente dava esse tipo de informação, a gente dizia, isso aqui é a título de curiosidade. Hoje, não. Você tem a obrigação de saber do que são feitos os principais materiais que compõem o seu cotidiano. Pessoal, do ponto de vista prático, os ácidos são assim. Tá? Se essa matéria fosse cobrada apenas do ponto de vista prático, bom, bastaria falar isso sobre ácidos. Você teria que saber quais são as características dos ácidos, quem são os principais ácidos do cotidiano, e estaria tudo resolvido. Só que a questão também vai cobrar um lado teórico, que nem sempre é muito agradável. Pessoal, só um minutinho. Muita conversa. Eu acho que o professor de matemática falou agora um pouco sobre isso, o coordenador também. Não é admissível que você venha para cá para bater papo. Aqui nessa sala não pode. Porque atrapalha o vizinho, atrapalha o professor, atrapalha a aula toda. Se você tiver um assunto muito importante para tratar agora, vai lá fora, resolve, depois retorna, a gente espera, você continua a aula, você não perde conteúdo. Pessoal, tratar aqui dentro de outros assuntos vai atrapalhar. Então, por favor, se você tiver realmente interesse nessa aula, fique. Mas fique prestando atenção, senão você vai perder sua manhã. Tá? Posso contar com vocês? É que é realmente muito barulho. Eu estou vendo alguns alunos olhando para o lado, balançando a cabeça, chateado com o barulho que está atrás do vizinho. Está atrapalhando. Eu sei que talvez não seja por mal, mas vamos tentar focar na aula. Eu garanto que você vai sair daqui com uma ou duas questões da prova na cabeça. Mas se você ficar batendo papo, além de não ficar, vai impedir que o seu colega, o seu amigo fique. Tá bom? Eu estou falando isso porque o tom da conversa passou um pouquinho do limite que estava atrapalhando. Beleza? Bom, do ponto de vista teórico, né, na teoria, o que é um ácido? Companheiros, quando a gente vai definir um ácido na teoria, existem várias. E tem uma teoria que é a mais cobrada em vestibular, que é chamada teoria de Arrhenius. Segundo a teoria de Arrhenius, uma substância para ser um ácido, professor, eu não entendi. Como é que o senhor define um ácido na prática e na teoria? Na teoria, é porque você vai ter a prova no papel e lá vai ter a fórmula da substância. Você não tem como ver se aquela substância é corrosiva, tóxica, azeda. Você está vendo a fórmula. Então, olhando para a fórmula, como é que você sabe que aquilo é um ácido? Isso é definido na teoria. Pessoal, segundo a teoria de Arrhenius, um ácido tem que ter um elemento químico obrigatório, hidrogênio. Esse hidrogênio tem que estar no começo da fórmula. HCl, H2SO4. Cuidado, porque nem tudo que tem hidrogênio e nem tudo que tem hidrogênio no começo da fórmula é ácido. Por exemplo, água, H2O, não é ácido. Essa substância, quando colocada em água, ela experimenta um fenômeno chamado ionização, onde a molécula quebra, liberando íons positivos e negativos. O íon negativo varia de ácido para ácido, mas o íon positivo é sempre o mesmo, H+. Todo ácido colocado em água ioniza, liberando H+. Por exemplo, esse HCl que eu falei agora há pouco, esse ácido está presente no ácido muriático e está presente no nosso estômago.
durante a aula, eu gostaria de chamar a atenção para determinados ácidos que fazem parte do nosso cotidiano. Vocês têm que saber para que eles servem, onde é que eles são encontrados. O vestibular está cobrando isso. Então, esse ácido clorídrico, ele está presente no nosso estômago e está presente no ácido gástrico. Quando ele é colocado em água, a molécula quebra, gerando H+, e Cl-. Está aqui o Cl- livre, ó. E o H+ não está aqui por quê? Porque o H+, liberado pelo ácido, ele acaba reagindo com essa água, e H+, mais água, gera um outro íon chamado hidrônio, que é o H3O+. Todo ácido colocado em água ioniza produzindo esse hidrônio, esse H3O+. É assim que a gente caracteriza um ácido na teoria. Substância que começa com hidrogênio, colocada em água ioniza, libera íon negativo, que vai variar de ácido para ácido, mas o íon positivo é sempre o H3O+. Esse H3O+, é produzido pela reação do H+ com a água. Quanto mais H3O+ a substância produz, mais ácida ela é. Detalhe importante: quando o ácido tem mais de um hidrogênio, esse fenômeno chamado ionização, ele ocorre em etapas. Cada hidrogênio representa uma etapa. Por exemplo, ácido sulfúrico. Lembra que eu falei dele agora há pouco? Onde é que tem ácido sulfúrico no cotidiano? Bateria do carro, na chuva ácida e nas indústrias. Na indústria, qual é o papel dele? Catalisador, agente desidratante e matéria-prima para outros ácidos. Esse ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios. Então, quando ele é colocado em água, ele vai ionizar. Mas cada hidrogênio ioniza em uma etapa. Como são 2 hidrogênios? 2 etapas. Ó, primeiro, colocado em água, o primeiro hidrogênio ioniza. Ele é transformado em H+. Esse H+ reage com água para formar o hidrônio. E aí o que vai restar da molécula é HSO4. Havia 2 hidrogênios, agora só há 1. E aí vai surgir uma carga negativa. Toda vida que sai um H+, fica uma carga negativa. Segunda etapa, esse HSO4-, que foi produzido aqui na primeira etapa, interage novamente com água. Esse H+ é liberado, junta-se com essa água para formar o hidrônio, e aí sobra só o SO4. Como já tinha uma carga negativa, ao sair outro hidrogênio, ficam 2. Pessoal, não há mais hidrogênios aqui, ó. Então não há mais etapas. 2 etapas porque eram 2 hidrogênios. Se você somar essas 2 etapas, você cancela esse HSO4- com esse HSO4-. E aí o que sobrar é a reação global. Perceba na reação global que o número de águas que eu uso é de acordo com o número de hidrogênios que tem na molécula. Tá bom? Se por acaso alguém perguntar numa prova quando o ácido tem mais de um hidrogênio, ele ioniza em etapas, verdadeiro. E outra, se perguntarem qual etapa é a mais importante, não tem dúvida, digam que é a primeira. É que à medida que o ácido vai perdendo hidrogênios, ele vai ficando mais fraco. Quanto mais fraco ele fica, menos ele ioniza. Quanto menos íons ele gera, menos importante ele é. Então a primeira etapa é a mais importante. Pessoal, isso aqui é o lado teórico. O lado teórico não é tão explorado assim no Enem. É mais explorado o lado prático. Então a gente vai discutir mais o lado prático. Antes de entrar no lado prático, tem mais uma coisa que eu tenho que explicar para vocês. Existem 2 fenômenos muito parecidos aqui nessa matéria. Tão parecidos que alguns autores acham que são a mesma coisa. Ionização e dissociação iônica. Você percebeu que eu estou falando para os ácidos ionização? Eu estou usando o termo ionização? Mas quando eu for falar para as bases, daqui a pouco, eu vou falar de dissociação iônica. Pessoal, qual é a diferença? Primeiro, qual é a semelhança? É que tanto na dissociação como na ionização, você gera íons. A diferença é que dissociar é separar. Então, quando eu falo de dissociação iônica, eu estou separando íons. Eu só posso separar aquilo que já existe. Portanto, quem sofre dissociação iônica é composto que já é formado por íons. É composto iônico. Já a ionização é um processo que você forma íons. Eles não existiam. A ligação quebra e aí os íons aparecem. Então, quem sofre ionização é quem não tem íons, é quem não é iônico. Quem não é iônico é covalente. Pessoal, os ácidos
são substâncias covalentes, por isso eles ionizam. As bases são substâncias iônicas, por isso elas dissociam. Faz muita diferença uma coisa da outra? Não, o resultado é o mesmo, íons. Os vestibulares até às vezes confundem um fenômeno com o outro, mas se alguém perguntar se há alguma diferença, tem sim, é na formação. Dissociar é separar, os íons já existem, ionizar é formar, eles não existiam. Quem dissocia é composto iônico, quem ioniza é composto covalente. Ácido é covalente, então ele ioniza. Base é iônico, então ela dissocia. É outra coisa muito, assim, teórica, tá? Não tem tanta importância na prova do Enem. Bom, sabe o que é que mais se cobra nessa matéria ácidos? Classificação. É quando você sabe classificar um ácido que você entende para que ele vai servir. Então, a parte que mais interessa para a gente é a classificação. Para classificar um ácido, a gente tem vários critérios. 6, que eu vou apresentar para vocês aqui. Desses 6, 4 mais ou menos e 2 têm muita importância. Eu vou deixar os mais importantes para o final. Companheiros, eu posso classificar um ácido quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Existem ácidos com 1, existem ácidos com 2, existem ácidos com 3 e existem ácidos com 4 hidrogênios ionizáveis. Aqueles que têm 1 são monoácidos, aqueles que têm 2 são diácidos, aqueles que têm 3 são triácidos e aqueles que têm 4 são tetrácidos. É só ver quantos hidrogênios tem na fórmula. Ocorre que para alguns ácidos, nem todos os hidrogênios que tem na fórmula são ionizáveis. Infelizmente, eu tenho 2 exceções e eu preciso memorizá-las, elas saem com certa frequência. Existem 2 ácidos em que nem todos os hidrogênios são ionizáveis. Um deles é o H3PO3, o outro é o H3PO2. Companheiros, quantos hidrogênios tem esse ácido H3PO3? 3. Ele deveria ser chamado de triácido. No entanto, ele é diácido, porque dos 3 hidrogênios que ele tem, só 2 são ionizáveis. O próximo, H3PO2. Quantos hidrogênios ele tem? 3. Ele deveria ser triácido. No entanto, ele é um monoácido, porque dos 3 hidrogênios ele só consegue ionizar 1. Cuidado com esses 2 ácidos. São 2 exceções importantes e eles são cobrados com uma certa frequência. Professor, por quê que eles não conseguem ionizar todos os hidrogênios? Bom, isso é uma pergunta que a gente vai responder aqui, mas com certeza o vestibular, o Enem, por exemplo, não cobra. Isso é muito teórico, é muito específico. Mas tem uma explicação. Chama-se fórmula estrutural. Companheiros, toda vida que um ácido tem oxigênio, os hidrogênios do ácido, eles estão ligados com os oxigênios. Então, se eu tenho 3 hidrogênios e tenho 3 oxigênios, era para os 3 hidrogênios estarem ligados com os oxigênios. Aqui, ó, só 2 hidrogênios estão ligados com oxigênios. Esse terceiro não está. Em ácidos que têm oxigênio, apenas os hidrogênios ligados com oxigênios ionizam. Então, mesmo que esse ácido tenha 3 hidrogênios, só 2 estão ligados com oxigênio. Só 2 ionizam. Por isso que ele é diácido. O próximo, H3PO2. 3 hidrogênios na fórmula, mas ligados com oxigênio só tem 1. Então, só 1 é ionizado. Eu acho que não vão perguntar isso na prova. Mas se perguntarem por que esses ácidos são exceções, respondam. Nem todos os hidrogênios deles estão ligados com oxigênios. Por isso, nem todos são ionizáveis. Mas é muito provável que isso aqui não seja perguntado. Companheiros, a gente pode classificar um ácido também quanto à presença ou ausência da carboxila. Carboxila é um grupo que tem os compostos orgânicos. Carboxila é carbono ligado com oxigênio com uma dupla e ligado com uma hidroxila, que eu posso resumir através dessa fórmulazinha aqui, COOH. Todo ácido que tem pelo menos um grupo desse aqui é chamado de orgânico. Ácido que não tem esse grupo é inorgânico. Por exemplo, ácido fórmico, HCCOOH. Olha aqui o grupo carboxila. Esse ácido é orgânico. Ácido acético, CH3COOH. Olha o grupinho aqui, ó. Esse ácido é orgânico.
Todo ácido que tem pelo menos uma carboxila é orgânico. Os que não têm são inorgânicos. Cuidado! Tem muita gente que acha que tudo que tem carbono é orgânico. Pessoal, ácidos não. Não basta ter carbono, eu tenho que ter a carboxila. Por exemplo, H2CO3, chamado ácido carbônico, ele tem carbono, mas não é orgânico, porque tem carbono, mas não tem carboxila. Ácido cianídrico, esse carbono aqui, ó, esse ácido, ele tem carbono, mas não é orgânico. Ele é inorgânico, porque tem carbono, mas não tem carboxila. Para ser orgânico, não basta ter carbono, tem que ter carboxila. Companheiros, ácido acético, eu já falei dele aqui hoje. Onde é que eu posso encontrá-lo? Vinagre. Gravem isso, cai na prova. E o ácido fórmico? Onde é que eu posso encontrá-lo? Onde tem ácido fórmico? Formigas. Fórmico vem de formigas. Companheiros, quando uma formiga lhe ferroa, ela injeta na sua corrente sanguínea, na sua pele inicialmente, uma substância química que causa uma certa irritação. Fica vermelho, fica inchado um pouquinho, dói. Tem gente que é alérgico a esse ácido e o efeito é muito maior. A pessoa fica logo com um monte de inflamação no corpo. A substância que a formiga injeta quando ele ferrou é o ácido acético. Tá? Algumas pessoas já sentiram o gosto do ácido fórmico. Algumas pessoas já provaram esse ácido, mesmo sem querer. Quando é que você no dia a dia prova esse ácido, companheiros? Quando você come formiga? Acho que não, né? Acho que ninguém come formiga. Mas você come comidas por onde as formigas já passaram. E aí a formiga deixou o gostinho do ácido fórmico lá. Por exemplo, sua mãe cortou um pedaço de bolo, colocou à mesa para você comer, e na hora que você foi comer, o telefone tocou. Aí você foi atender o telefone, era uma amiga sua, para conversar, para desabafar, tinha brigado com o namorado, você passou 1 hora ao telefone. Aí as formigas foram lá e começaram a comer o seu bolo. Sua mãe passou, viu as formigas, bateu, elas foram embora, aí você chegou para comer o bolo. Quando você provou o bolo, você disse: mãe, esse bolo está com gosto muito estranho. A sua mãe disse: claro, você foi atender o celular, as formigas estavam aí e estavam comendo o seu bolo, e agora que saiu. Esse gosto é de formiga. Aí você disse: ah, então eu não vou querer não, porque vai fazer mal. Sua mãe, para não perder aquele pedaço de bolo, ela diz o quê? Menina, deixa você ver, isso não faz mal não, isso é bom para a vista. Já ouviram isso? Pessoal, se faz bem para a vista, eu acho que não. Nunca foi comprovado. Agora, mal também não vai fazer. O gosto mudou um pouquinho, mas mal também não vai fazer. Continuando. Nós podemos classificar um ácido quanto à presença ou ausência de oxigênio. Existem ácidos que têm oxigênio, são chamados oxiácidos, e ácidos que não têm oxigênio, são chamados hidrácidos. Não tem exceção. Com oxigênio é oxiácido, com hidrogênio é hidrácido. Qual a importância desse critério? Teórica. Isso aqui é importante na hora de você fazer a nomenclatura do ácido. Todo ácido que não tem oxigênio termina em hídrico. Clorídrico, bromídrico, cianídrico. Quando o ácido tem oxigênio, ele pode terminar em ico ou em oso. Sulfúrico, sulfuroso, nítrico, nitroso, fosfórico, fosforoso. Eu queria que vocês não se preocupassem muito com a nomenclatura do ácido, porque o Enem costuma não cobrar. No Enem vai ter um texto falando do ácido e lá no texto vai ter o nome e a fórmula. Muito pouco provavelmente aquela nomenclatura vai ser cobrada. Então essas nomenclaturas a gente se preocupa, vai vir na prova. Então, com oxigênio é oxiácido, sem oxigênio é hidrácido. Outro critério, quanto ao número de elementos que tem na fórmula. Pessoal, cuidado para não confundir, viu? Aqui eu não vou contar o número de hidrogênios, eu vou contar o número de elementos. Existem ácidos com 2 elementos diferentes, existem ácidos com 3 elementos diferentes, existem ácidos com 4 elementos diferentes. Com 2, eles são binários. Com 3, ternários. Com 4, quaternários. Por exemplo, ácido sulfídrico, H2S, são só 2 elementos diferentes, hidrogênio e enxofre, por isso que ele é binário. Ácido nítrico, HNO3, 3 elementos diferentes, HNO, ternário. Ácido ferricianídrico, 4 elementos diferentes,
Hidrogênio, ferro, carbono e hidrogênio, quaternário. Não há exceção. Esses critérios que eu citei até aqui são teóricos, eles não têm tanta importância prática, mas para o vestibular é possível. Às vezes você perde uma questão porque você nunca ouviu que a palavra ácido, a expressão ácido ternário. Tá? Ternário é um ácido com 3 elementos. E de novo, pessoal, cuidado para não confundir. Ó. Ácido ternário, 3 elementos diferentes. Com triácido, 3 hidrogênios ionizáveis. Triácido, 3 hidrogênios ionizáveis. Ternário, 3 elementos diferentes. Não confunda as duas coisas. Companheiros, o próximo critério é muito importante. Eu até vou perder um pouquinho mais de tempo nessa explicação. Volatilidade. Falei agora há pouco no comecinho que a maioria dos ácidos é volátil. A maioria é volátil. Lembra o que é volátil? Aquilo que evapora facilmente, baixo ponto de ebulição. Lembra que eu falei que essa volatilidade torna o ácido ainda mais perigoso do que ele já é? Por quê? Porque quando você abre um recipiente contendo uma solução ácida, é comum que saiam vapores, já que ele evapora facilmente. Se você inhalar esses vapores, você pode passar muito mal, porque a maioria dos ácidos é corrosiva, tóxica e chega a ser venenosa. Então, é bom manter uma certa distância. Pessoal, a maioria dos ácidos é volátil. Os que não são voláteis são chamados fixos. Sabe quantos ácidos fixos existem? Pelo menos para a maioria dos autores? 4. Vocês acham que conseguem decorar? Porque se vocês conseguirem decorar quem são os 4 fixos, vocês saberão quem são os voláteis, porque serão todos os demais. Então vê se você consegue. Ácidos fixos. Primeiro, ácido sulfúrico. Sabe qual é o ponto de ebulição dele? 380 graus Celsius. Então ele evapora com muita dificuldade. Ele não evapora facilmente. Onde é que tem ácido sulfúrico? Bateria do carro, na chuva ácida e nas indústrias. Gravem isso porque isso é cobrado. Outro ácido fixo importante, ácido fosfórico, H3PO4. Companheiros, esse ácido fosfórico é importante em 2 ramos da atividade humana. A agricultura, porque com esse ácido fosfórico nós produzimos fosfatos. E os fosfatos são bons fertilizantes. Ácido fosfórico também é muito importante na indústria alimentícia. Ele atua como acidulante, ele torna o ambiente ácido. Esse ambiente ácido dificulta o crescimento de bactérias, portanto ele é conservante, que as bactérias estragam o alimento, e ele também realça o sabor do alimento. Então ele realça o sabor, ele é acidulante e ele é conservante. Sabe qual é a indústria alimentícia que mais utiliza ácido fosfórico nos seus produtos? A indústria de refrigerantes, especialmente as do tipo cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Se você bebe muita Coca-Cola, você ingere muito ácido fosfórico. É bom ou é ruim para a saúde ácido fosfórico? Ruim. Eu diria péssimo. Pessoal, quando a conversa subiu de novo, vamos lá. Isso aqui é importante para vocês, ó. Até no dia a dia mesmo. Quais problemas de saúde estão associados ao ácido fosfórico? Vamos lá. Gastrite, açúcar no sangue, osteoporose, cálculo renal. Tudo isso está associado à osteoporose, ao ácido fosfórico. Osteoporose e cálculo renal são 2 coisas intimamente relacionadas. Companheiros, cálculo renal, alguém que já teve, ou conhece alguém que teve? É ruim, né? Dói. Eu nunca tive. Mas dizem que é uma das piores dores para o ser humano. Cálculo renal é uma pedra, é um sólido que se forma no metabolismo alimentar. Esse sólido ele é insolúvel, ele passeia pelo corpo e vai parar onde? No rim. Chegando no rim, ele tenta passar pela uretra para ser expelido, através da urina. Só que a uretra é um canal finíssimo. Então, quando essa pedra entra na uretra e tenta atravessar, as dores são insuportáveis. Sabe do que é feita essa pedrinha? 2 materiais principais: fosfato de cálcio e oxalato de cálcio. Fosfato de cálcio tem tudo a ver com refrigerante.
Vou explicar. Quando você toma refrigerante, você ingere ácido fosfórico. O ácido fosfórico ioniza liberando o íon fosfato. Você geralmente tem uma alimentação muito rica em cálcio. Aí o íon cálcio do alimento e o íon fosfato do refrigerante se combinam, formando fosfato de cálcio, que é o cálculo renal. Esse fosfato vai parar no rim. Então, se você toma muito refrigerante e tem uma dieta regular em cálcio, você é um candidato a ter cálculo renal. Professor, tem uma ideia. Para não ter cálculo renal, eu sou louco por refrigerante, não vou conseguir parar de tomar, mas eu não gosto muito de leite, de carne, de alimentos que têm cálcio. Se eu parar de comer, de me alimentar com alimentos ricos em cálcio e continuar tomando refrigerante, eu só vou ter o fosfato, eu não vou ter o cálcio. Então não há como formar o fosfato de cálcio. E aí eu vou ter o cálculo renal. Esse pensamento, pessoal, faz sentido? Nenhum. Você vai piorar. Sabe por quê? Porque se você não tiver o cálcio vindo do alimento, o fosfato do refrigerante vai buscar cálcio onde? Nos ossos, nos dentes. Aí você vai ter cálculo renal e enfraquecimento ósseo. Então você vai ter osteoporose. Então não é inteligente parar a dieta em cálcio para consumir mais refrigerante. O inteligente é diminuir a dieta em refrigerante e aumentar a dieta em cálcio. Tá bom? Fica aí a dica. Ácido bórico, H3PO3, outro ácido fixo. Esse ácido, pessoal, é muito importante na agricultura também. Ele é usado para combater algumas pragas, em cafezais especialmente. E esse ácido bórico também é muito usado para a fabricação de uma soluçãozinha chamada água boricada. Já ouviram falar? Água boricada? Para que serve? Água boricada é um excelente antisséptico. Antisséptico. Ele meio que mata as bactérias onde você passar. Ele é muito usado em ferimentos, muito usado para lavar o olho quando você está com conjuntivite. As mamães, quando estão amamentando, recomendava-se passar a água boricada no bico do seio para matar as bactérias e depois dar o seio para a criança. Muito bom como um antisséptico. Mas infelizmente, ou felizmente, não sei direito como é que vocês vão encarar isso, essa água boricada ela perdeu o mercado. A gente não usa muito hoje em dia, a gente nem escuta falar. A água oxigenada veio para substituir. Sabe por que a água boricada perdeu o comércio, perdeu o mercado? Porque em alguns países mais rigorosos descobriu-se que ela é ligeiramente tóxica. Não é algo que faça mal, mas em alguns países o rigor é muito grande. E aí qualquer grau de toxicidade medicamente já é afastado. Essa fama se espalhou pelo mundo e aí as pessoas dão uma evitada na água boricada. Mas é um excelente antisséptico. E companheiros, outro ácido fixo, não tão importante quanto os outros três, é um ácido chamado ácido oxálico. Ele é um ácido orgânico. O nome oficial dele é etanodioico. Oxálico ou etanodioico. Ele tem forma H2C2O4, é um ácido orgânico. E sabe onde é que a gente encontra esse ácido? Tomates, carambolas, espinafre. Vocês sabiam que a ingestão excessiva desse ácido também causa cálculo renal? Cálculo renal é fosfato ou oxalato de cálcio. Então esse oxalato aí desse alimento pode favorecer o cálculo renal. Professor, eu gosto muito de tomate. Devo parar de comer? Não, pessoal. Para que o tomate sozinho forneça oxalato para gerar cálculo renal, tem que ser muito tomate. Então, pode continuar com a sua dietazinha de tomate aí, não tem problema não. O excesso é que vai causar isso aqui. Tá? Companheiros, tirando esses 4 ácidos que são fixos, todos os demais são voláteis. Eu nem precisaria indicar quem são, porque são todos os demais. Mas deixa eu falar de alguns, porque tem uns detalhes que eu preciso saber para a prova. Ácido clorídrico é um bom ácido, é um importante ácido volátil. Já falei dele aqui hoje. Onde é que ele pode ser encontrado? Ácido clorídrico. No estômago, suco gástrico, e no material de limpeza chamado ácido muriático. Ácido nítrico, outro ácido volátil importante. Ele é usado na agricultura para fabricar fertilizantes, que são os nitratos, e é muito usado na fabricação de explosivos. Tem 2 explosivos muito famosos que são feitos com ácido nítrico. Um é o TNT, trinitrotolueno, e o outro é a nitroglicerina. Ambos são feitos com ácido nítrico. H2S, ácido sulfídrico. Esse ácido é tão volátil, companheiros, que ele nem é conhecido como ácido sulfídrico, e sim como gás sulfídrico.
ele já é gás. Sabe qual é a principal característica desse gás? O péssimo cheiro. Ele tem cheiro de ovo podre. Sabe aquele mau cheiro que uma pessoa produz quando flatula? Flatular é o termo técnico do famoso pum. Quando a pessoa libera um pum, ela libera um monte de gases. Entre eles, esse gás sulfídrico. É ele o responsável pelo mau cheiro. Ele tem cheiro de ovo podre. Você sabia que esse gás que a pessoa libera quando flatula, ele é ligeiramente tóxico? Significa que em grandes concentrações ele pode intoxicar uma pessoa. Vocês sabiam que esse gás, companheiros, que é liberado quando a pessoa flatula, é ligeiramente corrosivo? Significa que se a pessoa liberar grandes concentrações desse gás, vai provocar corrosividade lá na saída do tubo digestivo lá, né? No ânus. E vocês sabiam que esse gás que a pessoa libera quando flatula é inflamável? Ele pode sofrer combustão? Pessoal, vocês já devem ter visto, escuta só essa historinha, vocês já devem ter visto nesses quadros de vídeo cacetada e etc., uma pessoa soltando um pum e a outra com um isqueiro lá perto da saída. E aí quando o gás passa pela chama, provoca aquele efeito maçarico. Aquilo não é montagem, pessoal, aquilo é real. Esse gás é inflamável. Vou contar um fato aqui que seria engraçado se não fosse triste, não fosse prático. Desculpa, acho que vocês já ouviram falar algo sobre. Uma senhora estava se submetendo a uma cirurgia plástica nas nádegas. O médico estava usando um bisturi elétrico. Qualquer aparelho elétrico que você usa produz faíscas, invisíveis ou não, mas produz. Pois, companheiros, na hora que o médico estava passando o bisturi elétrico na nádega da mulher, ela soltou um pum. Os gases do pum, em contato com a faísca do bisturi, provocaram um pequeno incêndio. E a mulher sofreu algumas sérias queimaduras. Isso acontece mais do que o que a gente imagina. Isso só não é divulgado. Aí a mulher move, ou já moveu, não sei se já encerrou isso aí, ela moveu o processo contra o médico, contra o hospital. Ela acredita que aquilo é um erro médico. O que vocês acham? É erro médico? Pessoal, eu acho que vocês estão errados. É erro médico. Sabe por quê? Quando você vai submeter uma cirurgia, você não vai para o hospital na hora da cirurgia. Você vai bem antes, porque existe um pré-operatório. Asepsia, raspagem. Quando uma pessoa vai submeter uma cirurgia como essa, e o médico vai usar o bisturi elétrico, ele tem que calcular o risco dela liberar gases, porque ela vai estar anestesiada. Ela não vai ter nenhum controle sobre a musculatura. Ora, tem gente que é acordada, com pleno domínio da musculatura, não segura, imagina a pessoa completamente anestesiada. Não é não? O que é que o médico devia ter feito, pessoal? Encaminhado a paciente para uma lavagem estomacal. É óbvio, ela tinha que evacuar tudo que tinha, ela não podia ter risco de gases acumulados, porque se ela tiver gases acumulados, ela não tem controle sobre a musculatura, ela vai liberar. Então, é sim erro médico. Esqueceram da lavagem estomacal. Bom, continuando. HF é outro ácido interessante, chama-se ácido fluorídrico. Sabe qual é a grande característica desse ácido? Capacidade para corroer o vidro. Geralmente, eu guardo substâncias ácidas em recipientes de vidro. Esse não pode, porque ele corrói o vidro. Onde é que ele é guardado? Em outros recipientes, poliméricos, resinas, materiais que são resistentes ao ataque ácido. Mas esse ácido tem uma grande aplicação. Ele é usado para fazer desenhos ou inscrições no vidro. Não sei se dá para ver, pessoal, mas isso aqui é o vidro do carro e tem uma numeração gravada no vidro do carro. Pode observar que todo carro tem um númerozinho gravado. Essa gravação é feita com ácido fluorídrico. Com ácido fluorídrico. Ele, quando passa no vidro, ele reage com a sílica do vidro, deixando o vidro opaco. Então isso permite fazer inscrições. E outro ácido importante, volátil, é o ácido cianídrico. Sabe qual é a principal característica desse ácido? Ele é letal. Ele mata uma pessoa em uma fração de segundos. Onde é que ele é usado? Câmaras de gás. Em países onde a pena de morte é a câmara de gás,
Esse é o gás injetável. Esse gás foi muito usado também na Segunda Guerra Mundial, para eliminar os judeus dos campos de concentração. Companheiros, esses não são os únicos ácidos voláteis. Ácidos voláteis são todos, exceto esses 4, que são fixos. Eu citei esses aqui, porque cada um tem uma peculiaridade. Então é bom que eu saiba. Como eu falei, antes, tudo isso que eu disse aqui era a título de curiosidade. Hoje, o Enem acha que você tem que saber. Você tem que saber do que são feitos os materiais que compõem o seu dia a dia. Bom, o último critério para classificar um ácido, talvez seja o que mais cai na prova, é quanto à força. Companheiros, os ácidos podem ser fortes, moderados ou fracos. Como é que a gente mede a força de um ácido? Através de uma grandeza chamada grau de ionização. Esse alfa aqui, Para você obter o grau de ionização de um ácido, você divide o número de moléculas que você ionizou pelo número de moléculas que você dissolveu na água e multiplica o resultado por 100. Se esse alfa der 50% ou mais, o ácido é forte. Se der entre 5 e 50, ele é moderado. Se der menor do que 5, ele é fraco. Só que você não vai ter que calcular esse alfa. Ele é dado. Só que nem sempre a questão vai oferecer o alfa. Tem questão que esquece, tem questão que acha que você tem que saber se o ácido é forte, fraco ou moderado sem o alfa. E aí você precisa desenvolver um outro recurso. Pessoal, sem o alfa não foi dado. Como é que eu sei se um ácido é forte, fraco ou moderado? Vamos lá. Se for um hidrácido, ou seja, se o ácido não tiver oxigênio, só existem 3 fortes. Você decora: HCl, HBr, HI. Clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado só tem um: HF, fluorídrico, aquele que corrói o vidro. Todos os demais são fracos. Dá para decorar? Só tem 3 hidrácidos fortes: HCl, HBr, HI. Só tem um hidrácido moderado, HF. Todos os demais hidrácidos são fracos. Isso quando ele não tem oxigênio. Quando ele tem oxigênio, você faz uma conta rápida, fácil, automática. Você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa diferença der 0, o ácido é fraco. Por exemplo, daqui a pouco eu dou os exemplos. Se essa diferença dá 1, ele é moderado. Se essa diferença dá 2 ou mais, ele é forte. Quanto maior a diferença, mais forte ele é. Pessoal, H2SO4, você classificaria como forte, moderado ou fraco? Quantos oxigênios ele tem? 4. Quantos hidrogênios ele tem? 2. 4 menos 2? 2. A partir de 2, ele é forte. Esse aqui é o ácido sulfúrico, o da chuva ácida, o da bateria do carro e o da indústria. H3PO4, o ácido do refrigerante. Forte, fraco, moderado. Quantos oxigênios tem? 4. Quantos hidrogênios? 3. 4 menos 3 dá 1. Moderado. H3PO3, água boricada. O ácido da água boricada. Forte, fraco, moderado. Quantos oxigênios são? 3. Hidrogênios? 3. 3 menos 3, 0. Fraco. Fácil, né? Cuidado com 3 ácidos onde essa regra não funciona. Primeiros 2, aqueles que são exceções do comecinho da aula. H3PO3, H3PO2. Qual é o cuidado que eu devo ter com eles? É que nessa conta aqui, só vale hidrogênio ionizável. Não vale o que não é ionizável. Por exemplo, o H3PO3 é aquele ácido que tem 3 hidrogênios na forma, mas ele só ioniza 2. Então a conta aqui não é 3 menos 3, é 3 menos 2. Vai dar 1, ele é moderado. O outro é o H3PO2. Esse aqui é aquele ácido que tem 3 hidrogênios, mas só ioniza 1. Então a conta aqui não é 2 menos 3, é 2 menos 1. Então ele também é moderado. Cuidado com esses dois. Só vale hidrogênio ionizável. E esses dois não têm todos os hidrogênios ionizáveis. Cuidado também com o ácido carbônico. Companheiros, esse ácido carbônico ele é muito importante porque ele está na chuva ácida também. Ele está também no refrigerante, por causa do gás carbônico que você injetou lá.
Para esse ácido, a conta seria 3 menos 2, que daria 1. Então ele seria moderado. Só que esse ácido tem uma característica, que é o fato de ser instável. O que é uma substância instável? É uma substância que se decompõe muito facilmente. Ó, esse ácido carbônico, ele facilmente é transformado em gás carbônico e água. Significa que ele não ioniza bem. Então ele é fraco. Todo ácido instável é fraco. Para ele não vale a conta 3 menos 2. Ele é fraco porque ele é instável. Existem 3 ácidos estáveis somente. Se você quiser tentar decorar, esse é o principal. O outro é o H2SO3, chamado ácido sulfuroso. E o terceiro praticamente não cai na prova. Nunca caiu. É o ácido tiosulfúrico. Esses 3 ácidos são instáveis. Instáveis significa que são fracos. Companheiros, se você souber classificar um ácido, principalmente quanto à volatilidade e quanto à força, você consegue fazer a maioria das questões do Enem sobre esse tema. Você quer ver um exemplo? Prova do Enem de 2017. Vê se você erraria essa questão. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás de oxigênio e a água da atmosfera, conforme essas equações químicas. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o... Pessoal, está vendo qual é o produto final dessas reações? H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Onde é que a gente encontra ácido sulfúrico? Na bateria do carro, na indústria e na chuva ácida. A presença de ácido sulfúrico na atmosfera intensifica um fenômeno chamado chuva ácida. Você vai querer qual item nessa questão? Entendeu, pessoal? Essa matéria está sendo cobrada no Enem de forma prática. Não é mais aquela decoreba de antigamente. Vamos ver outra? Pronto, essa aqui, ó. Eu vou pegar a parte do texto que interessa, tá? Ele fala sobre chuva ácida novamente. Ó. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na chuva ácida são esses aqui, ó. HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3 e H2CO3. São os 5 ácidos mais comumente presentes nas chuvas ácidas. Aí ele fala que conhecer a força do ácido é um fator importante na determinação de práticas que controlem a chuva ácida. A força é importante porque quanto mais forte, mais estrago ele causa. Então saber determinar a força do ácido é uma coisa importante. Aí qual é a pergunta que ele fez? Se considerar as concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Ele quer saber, companheiros, quem são os ácidos mais fortes. Acho que acabou. Então, eu já coloquei a resposta, né, pessoal? Letra D, mas eu quero explicar. Deixa eu só trocar aqui a pilha do passador. Companheiros, vocês notaram que esses 5 ácidos contêm oxigênio? Como é que você mede a força de um ácido quando ele tem oxigênio? Você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Para quem que você não precisa fazer essa conta? Para ácidos instáveis. Então, se tiver algum ácido estável entre eles, não precisa fazer a conta. Você já disse que ele é fraco. Para os que não são estáveis, você faz a conta. De cabeça aqui, quem são os 5? O primeiro é o H2CO3. Esse ácido ele é instável. É um dos 3 instáveis. Então, automaticamente ele é fraco. O outro é o HN. É o HNO2 ou é o HNO3? HNO3. Pronto, chegou aqui o passador. Ó, aqui estão os 5 ácidos, ó. Foi, né?
Eu passo aqui, tem problema. Aqui estão os 5, tá? O primeiro é o ácido carbônico, ele é um ácido estável, então automaticamente ele é fraco. O segundo não é estável, você faz a conta, ele tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio ionizado. 3 menos 1, 2, forte. O terceiro é o ácido nitroso, 2 oxigênios menos 1 hidrogênio, vai dar 1, moderado. O quarto é o ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, vai dar 2, ele é forte. E o quinto é o ácido sulfuroso, que é outro ácido estável. Automaticamente ele é fraco. A questão quer saber quais são os 2 ácidos que conferem maior acidez às águas das frutas. Os 2 mais fortes. HNO3, H2SO4, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Item correto, dedicado. Fiz 2 questões do Enem usando apenas a parte de classificação. Fundamental saber classificar um ácido. Leiam mais sobre isso em casa, depois para fixar, tá? Porque isso é o que vai interessar nessa parte da matéria. Pode adiantar. Aí tem mais algumas questões. Pode passar. Bom, companheiros, a coordenação pediu para avisar que devido ao problema do ar-condicionado, essa aula vai terminar um pouquinho mais cedo, 11h30. Ou seja, vai ter 15 minutos. Mas eu preciso ainda. Pessoal, não. Obrigado antecipadamente. Mas eu preciso falar um pouquinho sobre bases, que é a outra função. Tá? Rapidinho. É uma função mais simples. Vamos lá? Pessoal, concentrem-se um pouquinho mais, 15 minutinhos, para você também entender bases. Porque também tem muita questão sobre bases na prova. Ó, companheiros, eu queria definir uma base da mesma maneira que eu defini um ácido, dentro das características práticas, mas eu corro o risco de confundi-los. Sabe por quê? Tirando pelo sabor, que é bem diferente, as bases são muito parecidas com os ácidos, porque elas são tóxicas e corrosivas, a maioria. Elas, quando dissolvidas em água, conduzem eletricidade. Elas fazem a cor dos indicadores mudar. Então elas são muito parecidas nesse aspecto. A única coisa que é bem diferente do ácido para a base é o sabor. Enquanto ácido tem sabor azedo, base tem sabor astringente. Pessoal, o barulho está muito alto aí, tá? Só um minutinho, por favor, já a gente conclui o assunto. O ideal para que você consiga reconhecer uma base do ponto de vista prático é saber quem são elas. Não são muitas as bases importantes do dia a dia, companheiros. Procure saber quem são elas, porque são elas que vão cair na prova. Por exemplo, talvez a base mais conhecida do dia a dia seja um material chamado soda cáustica, que a gente usa em casa para distribuir pinhas e ralos. Na indústria, muito usada. É usada também para fabricar sabão. Sabão é gordura mais soda cáustica. O principal componente da soda cáustica é uma substância chamada hidróxido de sódio, que é uma base. Outra base muito usada no dia a dia, leite de magnésio. Leite de magnésio todo mundo conhece, serve para quê? Para combater hiperacidez estomacal, para combater prisão de ventre. E sabia que muita gente usa leite de magnésio como desodorante na axila? Explicação. Companheiros, o que causa... Vamos lá, pessoal. O que causa o mau odor do suor humano é a presença de bactérias, que se desenvolvem em ambientes ácidos. E o nosso suor é ácido. Quer diminuir o odor? Diminua as bactérias. Quer diminuir as bactérias? Diminua a acidez. E o desodorante entra aí nesse aspecto, né? Ele tem um componente básico que serve para diminuir a acidez. Só que algumas pessoas produzem um suor com uma acidez mais intensa, produzindo um cheiro mais forte. Não sei se você conhece alguém que seja assim. Se você conhecer, indique para ela leite de magnésio. Não é leite de rosas, viu? É leite de magnésio mesmo. Coloca na axila. Esse material é formado por uma base. Essa base é uma base mais forte e aí ela neutraliza a acidez que o desodorante não conseguiu. Então ela dá uma boa ajuda. Outra base muito importante do cotidiano chama-se cal hidratada. Esse material que você usa para pintar a parede.
é formada por hidróxido de cálcio. E outra base bem importante no cotidiano é o amoníaco, que é usado para material de limpeza. O principal componente do amoníaco é o hidróxido de amônio. Pessoal, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e hidróxido de amônio são as 4 bases mais usadas no cotidiano. Uma compõe a soda cáustica, outra compõe a cal hidratada, outra compõe o leite de magnésio e outra compõe o amoníaco. Pode prestar atenção, quase toda a questão de base na prova é uma dessas 4. Vamos lá. Do ponto de vista teórico, base é toda substância que tem o grupo OH no final da fórmula. Esse grupo OH chama-se hidroxila. Essa substância, quando colocada em água, dissocia ionicamente, liberando íons, positivos e negativos. O íon positivo varia de acordo com a base, mas o íon negativo é sempre o mesmo, o grupo OH-. Classificação das bases. Nós podemos classificar uma base de acordo com 4 critérios. Número de hidroxilas, você tem base com 1, com 2, com 3 e com 4 hidroxilas. Monobase, dibase, tribase e tetrabase. Não tem exceção. Você pode classificar uma base quanto a volatilidade. Você lembra que eu falei que a maioria dos ácidos é volátil? A maioria das bases não é. Para ser mais preciso, só tem uma base volátil, que é o hidróxido de amônio, o que compõe o amoníaco. Todas as demais são fixas, não evaporam facilmente. Podemos classificar uma base, companheiros, quanto à solubilidade em água. Existem bases solúveis, existem bases pouco solúveis e bases praticamente insolúveis. Bases solúveis, aquelas formadas por metal da família 1A, além do hidróxido de amônio. Bases pouco solúveis, família 2A, exceto berílio e magnésio. Todas as demais bases são praticamente insolúveis. A maioria das bases é praticamente insolúvel. E podemos classificar uma base quanto à força. Existem bases fortes e bases fracas. Bases fortes, aquelas que têm metal da família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio. As demais são fracas. Do mesmo jeito que existem ácidos instáveis, também existem bases instáveis. São 4, mas só uma interessa, que é o hidróxido de amônio. É a única base estável que importa. As outras não caem tanto na prova. Lembrando que esse hidróxido de amônio é o principal componente do amoníaco que a gente usa como material de limpeza. Ele se decompõe gerando amônia e água. Assim como todo ácido estável é fraco, toda base instável também é. Companheiros, quando você estuda ácidos e bases, é muito comum que as questões confrontem os dois, comparem os dois. E eu acho que deu para perceber nessa aula algumas diferenças entre ácidos e bases. Você não precisa conhecer isso profundamente, basta superficialmente. Principais diferenças entre ácidos e bases. Quanto ao sabor, ácido tem sabor azedo, base tem sabor adstringente. Vocês sabem o que é adstringente? Vocês já morderam um caju? Já morderam uma banana que não está muito madura? Vocês já tomaram leite de magnésio? Pessoal, esses 3 materiais que a gente põe na boca, o sabor fica mais tempo do que o que a gente gostaria. Porque fica preso no dente, na língua, no céu da boca. Você toma água e aquele sabor continua. Isso é adstringente. Ele tem uma trava, é um termo mais popular. Travoso, sabor travoso. As bases são assim. Solubilidade em água. A maioria dos ácidos é solúvel, a maioria das bases não é. Tipo de ligação. Os ácidos são covalentes ou moleculares. Bases, tem iônico e tem covalente. Condutividade elétrica. Ácidos só conduzem quando dissolvidos em água. Base não. Tem base que conduz quando dissolvida em água e tem base que conduz quando fundida, derretida. Ação frente aos indicadores. Toda vida que o ácido mudar a cor do indicador, a base recupera a cor original e vice-versa. Ácido e base têm ação recíproca. Usa-se ácido para anular o efeito da base e usa-se base para anular o efeito do ácido. É uma reação de neutralização que produz sal e água, chamada neutralização. Outra coisa importante quando você estuda ácidos e bases. Pessoal, é muito
é muito comum na prova você ter que saber se determinada substância é ácida ou básica. E existem maneiras de você verificar isso. Uma delas, pH. É uma escala que vai de 0 a 14, que indica se o material é ácido, básico ou neutro. O 7 é o referencial. Menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Isso quando a temperatura é 25 graus. Existe um aparelho chamado pHômetro, não sei se vocês já viram, que é um aparelho digital. Você coloca esse pHômetro dentro da solução analisada e aparece no visor o valor do pH. Por exemplo, esse aqui é um suco de tomate. Olha o valor do pH que deu para ele. 4. Significa que o suco de tomate é um material de caráter básico. Outra maneira de verificar se o material é ácido, básico ou neutro é o indicador. Indicadores são substâncias químicas que mudam de cor em contato com ácido ou base. Cada indicador tem um princípio diferente de funcionamento. O mais importante chama-se fenolftaleína. Pessoal, é bom que você decore, viu? A fenolftaleína fica incolor em ambiente ácido, incolor em ambiente neutro e vermelha em ambiente básico. Colocou fenolftaleína em um material, ficou vermelho, é básico. Ficou incolor, pode ser ácido ou pode ser neutro. É o indicador mais cobrado no vestibular. E outra coisa, sabe qual é o método mais infalível de você saber se o material é ácido, básico ou neutro, sem depender de pH e sem depender de indicador? Conhecimento de mundo, conhecimento prático, espírito curioso. Pessoal, seja curioso. Procure saber do que são feitos os materiais. Por exemplo, saliva. Você acha que é ácido ou básico? Ou neutro? Depende do seu estado alimentar. Se você tiver muita fome, ela é ácida, porque o ácido clorídrico fica muito concentrado. Se você se alimentou, ela tende a ficar neutra ou ligeiramente alcalina. Urina humana, ácido ou básico? Ácido, pH da urina é 6, menor que 7. Leite bovino, ácido ou básico ou neutro? Ácido, pH é 6,5 a 6. Tem gente, pessoal, que toma leite para curar azia. Errado. Ele pode até dar uma sensaçãozinha de alívio imediato, porque ele tem água no leite, aquilo meio que ameniza a dor. Mas leite é ácido. Você tomando leite, você aumenta a acidez, então você vai complicar a sua azia no futuro. A acidez estomacal se combate com antiácido. Leite de magnésio, bicarbonato de sódio ou hidróxido de alumínio. Sangue humano, ácido, básico ou neutro? Básico, ligeiramente básico. O pH do sangue é em torno de 7,4. Então seria muito importante que você tivesse uma noção dos materiais que compõem o seu dia a dia, quem é ácido, quem é básico, quem é neutro. Aqui tem uma escalazinha resumida, pessoal, mostrando isso. Ó. Por exemplo, água pura, material neutro, pH 7. Materiais ácidos no dia a dia, leite bovino, carne bovina, água gaseificada ou bebida gaseificada de modo geral, vinagre, suco de limão, suco de laranja, suco gástrico, ácido muriático, urina, tudo isso é ácido. Materiais que são básicos no dia a dia, bicarbonato de sódio, creme dental, água de cal, soda cáustica, amoníaco, leite de magnésia, tudo isso é básico. Pessoal, é fundamental saber se os materiais são ácidos, básicos ou neutros, não é só para a prova não, é para o dia a dia. Vou dar um exemplo, ó. Presta atenção. Você estava manipulando soda cáustica para desenvolver uma pia. E aí caiu soda cáustica na sua pele. Vai causar uma queimadura tremenda. Geralmente você vai para o hospital e aquela queimadura vai aumentando. Quando você chegar no hospital, a queimadura está tomando o mundo. Você poderia minimizar, você não tem como reverter a queimadura. Então você pode impedir que ela se alastre. Como? Colocando álcool que neutraliza aquela substância. Soda cáustica é base? Então você coloca álcool ácido em cima, que não provoca corrosão também. Então você, em casa você tem muita coisa ácida. Vinagre, suco de limão, suco de laranja. Então você pode pegar, por exemplo, o vinagre e derramar em cima. E aí você ameniza aquela queimadura, porque você neutralizou o efeito da base, com um ácido. Vamos supor que você não saiba que soda cáustica é base. Você acha que soda cáustica é ácido, só que é corrosivo. Aí você pensa assim, bom, se soda cáustica é ácido,
eu tenho que colocar a base em cima. Aí você vai colocar a substância errada. E aí você vai aumentar aquele problema que seria facilmente contornável. Saber se o material é ácido, é básico ou é neutro é importante para as situações também de cotidiano. Vamos fazer uma questãozinha aqui para encerrar? Essa questão caiu na prova do Enem 2015. Fala sobre soda cáustica. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos que tem em sua composição hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por um certo período. O fenômeno do derretimento decorre da... Só um minuto, pessoal. Ó, vocês já viram soda cáustica ao vivo, já compraram no mercantil para usar? Ele tem um aspecto assim, granulado. Parece arroz, se você olhar assim de longe. Se você deixar a soda cáustica em um ambiente aberto, com o tempo, aquele material vai ficando úmido e de repente vira uma solução líquida. Ele chama isso de derretimento. Colocou entre aspas. Tá? Ele quer saber o que houve com essa soda cáustica, que ela passou do sólido para o líquido. Será que foi realmente um derretimento? Porque derretimento, pessoal, é quando você aquece o material e ele sofre fusão. E você não aqueceu a soda cáustica. Ela passou para a fase líquida sem você aquecer. Não houve fusão. Essa palavra derretimento, inclusive, está mal colocada, porque dá a impressão que houve fusão. Sabe o que foi que houve? Vocês já observaram que o saleiro, em algumas épocas do ano, fica entupido. O sal não sai. O que aconteceu com o sal para ele não sair do saleiro? Ficou úmido. Ele integrou. Algumas substâncias químicas têm a capacidade de absorver a umidade da atmosfera, como o sal de cozinha. Ele fica úmido e integrado. Vocês já viram em restaurantes que os caras colocam arroz em grãos dentro do saleiro? Qual é a função? É que o arroz absorve mais umidade do que o sal. Então o sal absorveu a umidade e ficou pedrado. O arroz absorverá a umidade do sal e ele ficará seco, soltinho. Materiais que têm o poder de absorver a umidade são chamados materiais higroscópicos. Pode passar por favor, companheiro? Só que tem material que é tão higroscópico que absorve tanta umidade que ele se dissolve na própria umidade. Foi o que aconteceu com a soda cáustica. Ela absorveu a umidade do ar e foi ficando úmida. Absorveu mais um pouquinho, foi se dissolvendo nessa umidade. Mas ela absorveu tanta umidade que aquele sólido ficou completamente dissolvido no líquido, parecendo que ele derreteu. Substâncias que absorvem umidade são chamadas higroscópicas. Substâncias que se dissolvem na própria umidade são chamadas deliquescentes. A soda cáustica é um material deliquescente. Absorve umidade e se dissolve na própria umidade. Então, o que aconteceu com a soda cáustica, pessoal, foi a absorção da umidade do ar atmosférico. Resposta para essa questão, item A. Tá bom? Pessoal, eu queria ficar mais, mas o tempo não permite, o ar está quebrado. Obrigado pela atenção. Espero que as informações dadas, espero que você saiba usar essas informações na hora da prova. Leia um pouquinho, grave essas informações, decore o que for para decorar, mas a tendência é que a coisa seja muito prática. Tá bom? Valeu.